Olá, meus amados irmãos, graça e paz a todos. Eu queria refletir sobre um tema e sobre um assunto que gera muita confusão no mundo pós-moderno que nós vivemos hoje. É uma palavra conhecida como conceito e preconceito. E se nós não refletirmos da forma correta, agindo pela nossa fé e nossa crença, se nós não tivermos discernimento sobre essa palavra, isso trará muita confusão às nossas mentes e corações. E para meditar nesse tema, falando sobre conceito e preconceito, eu queria utilizar o que está na palavra do Senhor em 1 Coríntios, no capítulo 6, verso de número 9. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 9, diz assim: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Antes de meditarmos nessa palavra e falarmos sobre uma questão de conceito e preconceito, nós precisamos entender, irmãos, que quando nós falamos de conceito, a gente está falando praticamente uma palavra chamada verdade. E é interessante que para a ciência e para a filosofia, verdade é uma palavra muito ampla. Até porque a ciência, ela vive da dúvida, ela não vive do absolutismo. Então nem tudo é absoluto. De repente alguém, até porque a ciência ela vive da dúvida. E é exatamente por viver da dúvida, quanto mais ponto de interrogação ela tiver, quanto mais dúvida existir na mente dos cientistas, mais eles terão motivos para procurar a solução e a verdade. Só que a verdade na ciência nem sempre é absoluta. Por exemplo, de repente alguém conseguiu convalidar uma tese científica, só que aquela tese científica é um ponto de vista, aonde se chegou a uma verdade. Mas essa verdade nem sempre é absoluta, porque de repente alguém irá descobrir e ter um outro ponto de vista que talvez irá suplantar aquele outro ponto de vista que era tido como verdade. Ou seja, é uma verdade até se descobrir uma outra verdade que irá suplantar aquela outra. No sentido teológico, nós poderíamos dizer que verdade é aquilo que se alinha com aquilo que é fidelidade, com aquilo que é real, com aquilo que é fato. E nós sabemos que, no sentido teológico, e aí nós não estamos entrando aqui numa discussão filosófica, nós estamos falando na nossa perspectiva cristã e, acima de tudo, através de uma perspectiva de um embasamento bíblico. Nós entendemos que a verdade, ela é absoluta. E a verdade tem um nome, se chama Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade é o Senhor Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele deixou o seu Espírito, que é o Espírito da verdade e que nos guia em toda a verdade. Então, se a gente juntar tudo isso e olhar numa perspectiva mundana, não mundana no sentido de pecado, mas mundana no sentido de pensamento, aquilo que o mundo pensa acerca da verdade, nós poderíamos dizer que existe uma verdade que não é absoluta, existe uma verdade que é uma verdade popular, que é uma verdade que a maioria acredita, existe uma verdade que é a minha verdade e aquilo eu tomo como verdade, embora haja outros pensamentos, mas eu entendo que aquilo é verdade para mim. Mas no sentido teológico existe a verdade que nós entendemos como a verdade de Deus. E nós entendemos que a verdade é a palavra. Para se ter uma ideia daquilo que eu estou falando, nós poderíamos pegar a passagem do profeta Elias. Ele é aquele que enfrenta os profetas de Baal, os vence de uma forma gloriosa. E logo depois disso ele fica sabendo que a esposa
do rei Acabe, chamada Jezabel. Ela queria matá-lo. E ele entra numa depressão profunda, se esconde numa caverna e começa a desejar morte para si mesmo. Até que o Senhor vai até ele, entra num processo de diálogo, tenta reabilitar o seu servo, traz ele para fora da caverna, alimenta o seu servo, e nós conhecemos muito bem esse processo. Até que chega um momento que Elias diz assim: eu fiquei sozinho. Essa era a verdade de Elias. Elias não mentiu, ele falou a verdade. Só que ele falou a verdade da sua mente, do seu entendimento. Aí o Senhor veio até ele e trouxe a verdade, dizendo: olha, eu conservei outros 7.000 homens que não dobraram e nem se curvaram diante de Baal e nem de Jezabel. Eu conservei 7 joelhos que se quebrantaram diante de mim. E ali o profeta Elias teve uma visão e entendimento que aquilo que ele falava não era uma mentira, era uma verdade, mas era uma verdade dele. Mas ele não tinha uma compreensão total, uma compreensão holística, uma compreensão global do entendimento e da verdade que somente o Senhor tem. Então nós precisamos ter cuidado, porque eu posso ter as minhas verdades, o mundo pode ter os seus pensamentos e as suas verdades, mas existe uma verdade que é a verdade de Deus, e essa é absoluta. Por que eu estou falando a respeito disso e li esse texto que está em 1 Coríntios, no capítulo 6, verso de número 9? É que aqui chega o momento da verdade. Aqui vai chegar o momento, e já foi escrito, inclusive, não somente em 1 Coríntios, no capítulo 6, verso de número 9, mas nós temos também em Apocalipse, no capítulo 22, verso de número 15. Diz assim, Apocalipse, capítulo 22, verso de número 15: fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama a prática da mentira. Esses ficarão fora do reino de Deus. Quando a gente lê esse texto, a gente começa a abrir a nossa mente e ter o entendimento que Deus é preconceituoso. Preste atenção, não leve para um lado de julgamento, não leve para um lado e num contexto racial, nem comece a discriminar pessoas. O que eu estou querendo dizer é que Deus já tem os seus conceitos estabelecidos. Isso é chamado de preconceito, ou seja, é um conceito estabelecido antes do meu conceito. Querendo ou não, todos nós somos preconceituosos, ou seja, todos nós já temos os nossos conceitos. Eu vou lhe dar um exemplo. Vamos supor que você tem uma empresa e você vai contratar alguém. Você vai estabelecer ali conceitos para que a pessoa possa ser contratada. Então você já vai estabelecer preconceitos. Conceito tem a ver com mentalidade, com aquilo que você pensa. Então as pessoas terão que se encaixar nos seus conceitos para poder entrar na sua empresa. Do contrário, não adianta o conceito que essa pessoa tenha, não adianta o pensamento que essa pessoa tenha. Você não vai mudar os seus pensamentos e a sua forma administrativa de agir na sua empresa para poder se submeter ao conceito dos outros. Por quê? Porque você já tem os seus conceitos pré-estabelecidos. Ou seja, se você disser, olha, aqui você tem que se encaixar, tem que chegar no horário, olha, tem que morar perto, não pode morar distante, olha, a idade é até determinada idade, e aí você vai estabelecer algumas coisas. Olha, é necessário ter uma certa formação, é necessário ter um curso técnico. E talvez a pessoa chegue ali, não se encaixe nisso, não se enquadre nesses conceitos, e aí a pessoa vai dizer assim, mas isso é um preconceito? Por que você estabeleceu esses conceitos? Não, isso são pensamentos, e é a sua mentalidade de ver como você quer. Esse funcionário precisa se enquadrar no que está estabelecido na sua mente, no seu pensamento, porque é aquilo que você quer para a sua empresa.
você tem uma filha solteira e de repente chega alguém querendo namorar a sua filha, você já tem os seus conceitos, a sua mentalidade, você já tem o seu pensamento, o seu modo filosófico de pensar e agir, e de repente chega alguém que é usuário de drogas, que não quer trabalhar, que não quer estudar, mas no seu conceito, no seu pensamento já pré-estabelecido, você entende que o rapaz que deve namorar com a sua esposa, namorar para poder noivar e casar, ele tem que não ser usuário de drogas, ele não deve ser um alcoólatra, ele tem que estudar, e se estudar, ele deve pagar os seus estudos através do seu próprio trabalho, porque aí você está vendo que é alguém que se enquadra dentro de um perfil que tem a ver com o seu modo de pensar e o modo de pensar da sua família. E talvez um rapaz que chegue drogado, beberrão, desempregado, não quer trabalhar, não quer estudar, ele diga assim: ah, mas que conceito é esse? Que preconceito é esse? O que você tem contra alguém que usa drogas? O que você tem contra alguém que bebe? O que você tem contra alguém que não quer trabalhar e nem estudar? Bom, o pensamento dessa pessoa é diferente do seu, e você não deve abrir mão dos seus conceitos somente por causa dos conceitos e do pensamento de outra pessoa. Aqui está, irmãos, uma prova bem clara que existem conceitos para entrar no céu e herdar o reino de Deus. Aqui está, o texto diz assim, 1 Coríntios capítulo 6, verso 9, ó, não sabeis. Será que você não tem esse entendimento sendo crente? Será que você ainda não tem esse discernimento? E o texto ainda diz mais, olha, não vos enganeis. Sabe por quê? Os injustos, quem vive na prática da injustiça, não herdará o reino dos céus. Continua dizendo, olha, os impuros não herdarão o reino dos céus. Os idólatras não herdarão o reino dos céus. Os efeminados não herdarão o reino dos céus. Os sodomitas não herdarão o reino dos céus. Pastor, o que é sodomita? Sodomita tem a ver com aqueles que vivem na prática e no coito anal. Porque a pessoa pode ser efeminado, ter os trejeitos, mas ainda não teve o coito anal, não teve a sodomia, que nós entendemos dessa forma. Então a pessoa pode ter os trejeitos e não ter o coito. Mas o texto está dizendo, nem efeminado, o que tem os trejeitos, nem o que vive na prática do coito anal. Esse não herdará o reino dos céus, nem roubadores. E o texto continua dizendo, nem os que vivem na prática da mentira. Porque Deus é verdadeiro, Deus tem os seus conceitos, e Ele não mudará os seus conceitos por causa dos nossos conceitos, porque os conceitos de Deus são pré-conceitos, já foram pré-estabelecidos antes da fundação do mundo. É por isso que quando Deus criou o mundo, Ele criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Isso significa que Deus colocou dentro do homem algo bem diferente de tudo aquilo que ele havia criado anteriormente. Você vai perceber que Deus colocou no homem o seu caráter, a sua imagem, a sua semelhança, que significa que o Senhor colocou nele a capacidade de discernir entre o que é certo e o que é errado, a capacidade de amar, a capacidade de ter misericórdia, a capacidade de perdoar. Tudo isso Deus colocou no homem. Agora preste atenção, hoje nós vivemos num mundo que é bem diferente dos preconceitos estabelecidos por Deus. Por quê? Porque quando o homem caiu, hoje o mundo é a imagem e semelhança do homem caído. O homem que mudou o seu caráter por causa do pecado adâmico. E quando Adão pecou, comendo do fruto que foi proibido junto com Eva, a imagem e semelhança de Deus foi abalada. E agora o caráter do homem é um mau caráter. Ele tem uma tendência que verga para o pecado. E é por isso que o mundo hoje, é tudo isso que está acontecendo, porque o mundo está caído por causa do homem que caiu. E hoje o mundo é a imagem e semelhança do homem caído. Ele não é a imagem e semelhança de Deus. A grande questão é, irmãos, nós iremos para o céu? Nós iremos herdar o reino de Deus? Nós precisamos observar se nós não somos injustos,
se nós não somos impuros, se nós não somos idólatras, se nós não somos adúlteros, se nós não somos efeminados, se nós não somos sodomitas, se nós não somos maldizentes, se nós não somos roubadores, se nós não somos mentirosos, porque a Bíblia é verdadeira, e passará os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não passará. E vai se cumprir o que está escrito aqui, que fora ficarão, não herdarão o que tais coisas praticam. Os que são maldizentes, os que são avarentos, apegados ao dinheiro, os que sofrem de narcisismo, os que olham somente para o seu próprio umbigo, esses não herdarão o reino dos céus. Por quê? Porque é um preconceito já estabelecido antes da fundação do mundo. Deus já estabeleceu, Deus já discriminou. Ou você se enquadra no conceito de Deus, ou você fica com os seus conceitos, sem herdar o reino de Deus. A grande questão é, irmãos, se eu vou para o reino de Deus, quem é o dono desse reino? É Deus, e Ele é santo. Quem lá estará? Ora, lá já estão há muito tempo os anjos, os querubins, os serafins, os arcanjos, os anciãos, a representatividade das 12 tribos, a representatividade dos 12 apóstolos, com exceção de Judas, que se suicidou e entrou o apóstolo Paulo. Lá estarão os salvos, lá estará Abraão, lá estará Israel, lá estará José, lá estará Josué. A grande questão é, quando eu olhar para o lado, eu vou ver um reino dos céus, um reino de Deus, um reino santo, aonde habita um Deus santo, aonde habita um povo santo. A grande questão é, eu sou santo para habitar nesse reino? Então cuidado, meu irmão. Saiba que Deus já tem os seus conceitos pré-estabelecidos, e Ele não vai mudar os seus conceitos para se enquadrar aos seus conceitos e às suas verdades. Viva a verdade de Deus. A verdade de Deus é absoluta, quer você queira, quer não. O meu conselho é, nos enquadremos nos conceitos estabelecidos já por Deus, e nos enquadremos na verdade que é o Senhor Jesus, para que a gente possa herdar esse reino da verdade, esse reino de justiça, esse reino de amor. Essa é a palavra do Senhor para a sua vida. Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te ajude e te dê força para entrar nesse reino e fazer, através da sua vida, com que muitos outros possam herdar esse reino de Deus e o reino da verdade. Deus te abençoe, graça e paz a todos.